E aí, gente, vou deixar o microfone mais ou menos aqui, né? Porque eu percebi que os áudios estão ficando um pouco distantes. Gente, senta aqui. O que eu vou contar hoje não é apenas uma história de traição. É um estudo sobre até onde a maldade humana consegue ir quando usa o sagrado para fins profanos, né? Vamos chamar essa mulher de Beatriz. Ela era aquela a amiga que toda a família teme. Frequentava a casa, carregava os filhos de casal no colo, tomava café na mesa deles, mas por dentro ela não queria o café, ela queria o dono da casa. O Ricardo. O Ricardo era um homem de axé, de uma família tradicional, casado com uma mulher que era o equilíbrio daquela casa. A Beatriz via aquilo e não sentia admiração, sentia fome. Ela queria a vida da outra. Tentou seduzir o Ricardo de todas as outras formas. Mensagens tarde da noite, roupas curtas em churrasco de família. Mas ele nunca cedeu. O não dele foi o gatilho, e ali o desejo carnal dela virou uma missão de destruição. Quando a Beatriz percebeu que o Ricardo não viria por bem, ela foi atrás do por mal. Porque não colocou por mal entre aspas, tá, gente? Ela procurou uma pessoa que fazia trabalhos que ninguém tem coragem de fazer. Eu sei que os detalhes do que ela entregou, ela levou o fio de cabelo da esposa, uma peça de roupa íntima do Ricardo e o que é mais imperdoável, o nome das crianças. Ela pediu uma maçã de sangue. O feitiço avisou que você vai ter o corpo dele, mas vai destruir o espírito. O que o sangue une sem amor, a morte declara depois. Ela não ouviu. Ela estava cega. O ritual foi numa noite sem lua, num lugar onde a terra é seca e nada nasce. Ela deu o próprio sangue para selar o pacto. Naquela noite, a conta dela foi aberta no mundo espiritual. Ainda colocaram entre aspas também, tá, gente? Acho que foi tipo um meio, né, que tá falando sobre. E. Deixa eu ver, acho que achei o próximo. A destruição começou em uma semana. O Ricardo, que era um pai exemplar, começou a ter surtos de raiva. Ele olhava para a esposa e sentia nojo, um nojo físico que ele não conseguia explicar. A casa que antes cheirava flores e incenso passou a cheirar a algo podre, mas ninguém achava o foco. A esposa adoeceu, o cabelo dela caía em tufos. Os médicos diziam que era estresse, mas a gente sabia que era energia sendo sugada. Em 3 meses, a família implodiu. Ele saiu de casa no meio de uma chuva torrencial, deixando os filhos chorando, e foi direto para o apartamento da Beatriz. Ela parecia um zumbi. Ou ele parecia um zumbi. Os olhos deles não tinham mais aquele brilho de vida. Era um boneco nas mãos dela. A Beatriz achou que tinha vencido. Ela tinha um cara dela todas as noites. Mas sabe o que aconteceu com quem amarra alguém? Você amarra o seu destino ao sofrimento daquela pessoa. O Ricardo não conseguia mais trabalhar. Ele bebia, chorava, dormia, chorava dormindo, chamava o nome da ex-mulher enquanto tocava a Beatriz. O desejo carnal dela virou pesadelo. Ela estava com um homem que a odiava no subconsciente. Então a lei do retorno falha. A família do Ricardo tinha uma proteção ancestral muito forte. Respirar um pouco. Uma noite. Cadê? Uma noite a Beatriz acordou e o quarto estava cheio de fumaça preta. Ela sentiu as mãos frias apertando o pescoço dela. Não era o Ricardo, era os curadores. A pele da Beatriz começou a mudar. Ela gastou milhares de reais com um dermatologista, mas a pele dela parecia derretendo, com mãos que pareciam queimaduras de charuto. Babado, tá, gente? Babado mesmo. Ainda mais que envolver uma criança, né? Tipo assim, pancada. Hoje o Ricardo aqui. Hoje o Ricardo é uma sombra do que foi. Ele vive internado em clínicas, entre e sai de surtos psicológicos, não reconhece mais ninguém. A família dele reconstruiu a vida dele longe dele porque a energia dele que ele carrega agora é tóxica. E a Beatriz, ela continua viva. Mora num apartamento pequeno, cercado de espelhos cobertos, porque ela não aguenta mais ver o reflexo do que ela se tornou. Ela não consegue mais ter prazer nenhum. O corpo dela rejeita o toque. Ela tem o que queria, ela está amarrada ao Ricardo, mas numa união de dor e loucura. Ela destruiu uma linhagem, mas a linhagem dela morreu com ela. Ela é um exemplo vivo do que você pode até enganar os homens, mas você nunca engana as forças que regem o equilíbrio do mundo. Ainda acho que foi pouco, porque envolver criança, né? Graças a Deus e às entidades não aconteceu nada. Mas, gente, eu acho que a maior burrice de uma mulher é querer fazer Amazon para um homem. Tipo assim, tem que ser muito delulu.
façam pra vocês, façam pro bem de vocês, façam financeiramente pra vocês. Agora pra homem eu não acho que, tipo assim, já é demais, né. E eu acho que, tipo assim, eu não sei como que funciona nesses casos, mas talvez se ele procurar uma ajuda espiritual, ele consiga resolver, até porque se ele fazer parte do meio, tem como fazer quebra de demandas, né. É diferente quando porque eu vi um relato esses dias no TikTok de um rapaz comentando que, tipo assim, que tinha que a inveja às vezes é pior que demanda, né. E aí que, tipo, eles faziam um trabalho que, tipo assim, o cara postava as coisas, e aí um parente dele era parece que um primo. E aí como se roubasse toda a sorte que o rapaz tinha. E aí eles vão lá, faz um trabalho, faz várias coisas, né. E aí consegue consertar. Então eu acho que, tipo assim, se for eu acho que esse um tipo de amarração também consegue desamarrar a pessoa e demandar a pessoa de volta, porque até porque a pessoa que fez é muito sem caráter, né. E saber que o cara era casado.